A paz do Senhor, meu nome é Márcio Gomes, sou servo do Deus Altíssimo. Mais uma vez estamos aqui para compartilhar a palavra de Deus, palavra essa que salva, cura, liberta e leva o homem para o céu. O texto fica no Evangelho de João, capítulo 4, versículo de número 21 ao 24. Diz assim a palavra de Deus. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorai o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Interessante, meu irmão, minha irmã, que o texto do Evangelho de João, capítulo 4, está justamente na transição ali do capítulo 3, onde Jesus também tem um encontro com Nicodemos. Nicodemos, um judeu, um homem conhecedor da Torá, conhecedor da lei, mas, assim como essa mulher samaritana, ainda não havia conhecido a verdadeira adoração. Ou não sabia ainda como adorar e nem a quem adorar. Os dois, tanto a mulher samaritana, uma mulher talvez até iletrada, uma mulher sem cultura, ela tinha a mesma dúvida que Nicodemos, um doutor da lei. E Jesus chega para essa mulher e diz, haverá tempo. Ela pergunta para Cristo, onde que nós devemos adorar? Meus pais dizem que são no monte, os judeus em Jerusalém. E Jesus diz, haverá o dia em que o Pai buscará os verdadeiros adoradores, aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Nicodemos, Jesus chega para Nicodemos e fala, Nicodemos, é necessário nascer de novo, é necessário nascer da água e do Espírito. E Nicodemos fica assim, sem saber, sem entender o que Jesus está dizendo e refuta Jesus dizendo, como pode eu, sendo velho, voltar ao ventre da minha mãe? Ou seja, os dois ainda não tinham conhecimento de como deveriam, onde deveriam e quem deveriam adorar. Muitas das vezes nós também estamos nessa situação. Às vezes estamos adorando no lugar errado, a pessoa errada. E muitas das vezes estamos adorando ao Deus errado. Que Deus tenha misericórdia de nossas vidas e que possamos verdadeiramente, meu irmão, minha irmã, sermos um verdadeiro adorador. Mas eu gostaria de tratar com os irmãos algumas características do verdadeiro adorador. Primeiro, meu irmão, minha irmã, nós precisamos entender que o verdadeiro adorador, ele não está ligado a este ou aquele local de adoração. A mulher samaritana achava que deveria adorar no monte. Nicodemos, com certeza, em Jerusalém, no templo, seguia aquele ritual. Mas Jesus diz para essa mulher, e assim como diz para Nicodemos, que haverá tempo em que o Pai buscará os verdadeiros adoradores. E para ser um verdadeiro adorador, tem que nascer de novo. Foi o que Jesus falou para Nicodemos. E os verdadeiros adoradores o adoram em espírito e em verdade. O verdadeiro adorador não está sujeito a local, não está sujeito a uma instituição, não está sujeito às circunstâncias, não está sujeito às coisas visíveis. Paulo vai dizer, se nós esperássemos unicamente nas coisas deste mundo, seríamos as mais miseráveis das criaturas. O verdadeiro adorador não está preso a essas coisas, não está preso a um local, não está preso, não está ligado a este ou aquele local de adoração. Segundo, o verdadeiro adorador, ele se identifica como um principal pecador. Isso é muito importante. O verdadeiro adorador, ele é aquele que olha para si mesmo e diz,
Eu sou pecador, porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo a 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15, ele vai dizer: esta é a palavra fiel e digna de toda aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais, diz o apóstolo Paulo, eu sou o principal. O verdadeiro adorador, ele precisa ter essa convicção de que ele é um pecador, de que ele é o principal pecador e que a sua salvação é unicamente pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus, não pelas obras para que ninguém se glorie. Quando nós nos identificamos como o principal pecador, fica mais fácil entendermos as palavras do apóstolo Paulo, quando ele diz que nós precisamos mortificar o velho homem e nos revestir de um novo homem. Terceiro, o verdadeiro adorador consegue discernir o que realmente glorifica ao Senhor. O verdadeiro adorador, meu irmão, minha irmã, tem o comportamento da mulher samaritana e também de Nicodemos. A Bíblia diz que Nicodemos saiu à noite para ver com Jesus. Ele precisava de um tempo especial com Jesus. Ele precisava tirar algumas dúvidas com Jesus. A mulher samaritana teve esse encontro com Jesus e no momento em que Jesus falou com ela, se apresentou para ela, ela entendeu que aquele que estava à sua frente era verdadeiramente o Messias. A palavra de Deus impactou o coração desta mulher da mesma forma que impactou Nicodemos. A mulher saiu dali e foi proclamar o evangelho, foi dizer: encontrei o Messias, encontrei o homem de Deus, aquele que me apresentou as boas novas. O verdadeiro adorador consegue discernir o que realmente glorifica ao Senhor. E nós precisamos, e a forma de nós discernirmos o que glorifica ao Senhor é conhecendo a palavra de Deus. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, meu irmão, minha irmã. A maneira de nós discernirmos o que realmente glorifica a Deus é conhecendo a palavra, é meditando na palavra dia e noite. O apóstolo Deus, quando fala conosco através do Salmo, primeiro ele vai dizer que aquele que medita na lei do Senhor, aquele que medita na lei do Senhor será como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas, cujos seus frutos dão na estação própria, e tudo que ele fizer prosperará. Por quê? Porque ele medita na palavra do Senhor dia e noite. Quarta característica de um verdadeiro adorador: o verdadeiro adorador tem a palavra de Deus como seu único manual de regra e fé. Nós precisamos. A maneira de nós conhecermos a palavra, que é o ponto 3, o verdadeiro adorador consegue discernir o que realmente glorifica ao Senhor, porque ele medita na palavra, porque ele lê a palavra. A palavra de Deus é o seu manual de regra e fé. Nós precisamos avaliar, meu irmão, minha irmã, como que nós estamos dedicando o nosso tempo. Nós tiramos algum tempo para glorificar a Deus, lendo a palavra de Deus, conhecendo a palavra de Deus. Muitas das vezes nós nos pegamos aí por alguém vai te questionar sobre a sua fé. Será que você está preparado para fazer uma boa apologética daquilo que você crê? Para ser um verdadeiro adorador, nós precisamos ter essas características, meu irmão, minha irmã. Nós precisamos conhecer e nós precisamos ter a palavra de Deus como nossa bússola para a nossa vida, como nosso manual de regra e fé. No Evangelho de João, no capítulo 4, versículo 13 e 14, olha só o que Jesus diz para essa mulher. Quem beber desta água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E quem é essa fonte? E quem era essa água? O Evangelho de João vai dizer, no capítulo 1, que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Jesus é a palavra. Quando nós bebemos dessa fonte, nós jamais teremos sede, nós seremos saciados, nós teremos uma vida espiritual em comunhão com aquele que nós
adoramos e com aquele que nós glorificamos, que é o nosso Deus. Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Meu irmão, minha irmã, nós precisamos voltar aos princípios da reforma da sola escritura. Só as escrituras. As escrituras é a fonte. As escrituras é o caminho que nós encontramos para termos comunhão com o Deus que nós cremos e que nós glorificamos. Por isso que o texto de João vai dizer, conhecereis, João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, meu irmão, minha irmã, nós precisamos ter essas características. A primeira característica do verdadeiro adorador. O verdadeiro adorador, ele não está ligado a este ou aquele local de adoração. O verdadeiro adorador adora o Pai em espírito e em verdade, seja na sua casa, na escola, no trabalho, na rua, onde ele estiver, ele vai continuar adorando e glorificando a Deus com o seu comportamento, com a sua atitude e com o seu proceder. O verdadeiro adorador se identifica como o principal pecador. Isso é de suma importância. Nós não podemos esquecer, meu irmão, minha irmã, que nós somos miseráveis, nós somos pecadores, nós somos falhos. Mas a palavra de Deus na primeira epístola de João vai dizer que se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. A terceira característica de um verdadeiro adorador consegue discernir o que realmente glorifica a Deus. Será que eu e você conseguimos discernir o que realmente glorifica a Deus? Será que nós somos um verdadeiro adorador? Que Deus tenha misericórdia de nossa vida, meu irmão, minha irmã. Para concluir, eu gostaria de deixar o texto de Josué. Palavra essa tremenda que serve para a minha vida e para a sua vida. Josué capítulo 1, versículo 7 ao 9, que diz assim: naquela transição em que Josué vai assumir a posição de líder, vai substituir Moisés, e Deus chega para Josué e diz, Josué 1, versículo 7 e 9, somente seja forte e muito corajoso, tenha cuidado de obedecer a toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que te ordenei? Seja forte, seja corajoso, não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que andares. Não apavore, meu irmão, minha irmã. Não desanime, meu irmão, minha irmã. Creia no Senhor, busque no Senhor, medite no Senhor. Tenha essas características de um verdadeiro adorador. Seja um verdadeiro adorador. Adore o Senhor em espírito e em verdade, porque é esses que o Senhor buscará. Aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Não esteja enquadrado no texto de Mateus capítulo 7, onde Jesus chega e diz, muito naquele dia chegarão a mim e dirão, mas Senhor, é o teu nome, eu profetizei, eu preguei, eu expeli demônios. E Jesus vai chegar para esses, vão dizer, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, mas esteja enquadrado no grupo lá de Apocalipse, onde o Senhor naquele grande dia vai dizer, vinde a mim bendito de meu Pai, glorificado seja o nome do Senhor. Os verdadeiros adoradores naquele grande dia estarão com Cristo em nome de Jesus. Que Deus, na sua infinita misericórdia, meu irmão, minha irmã, nos ajude a entender, a compreender como ser um verdadeiro adorador e trilhar esse caminho de buscar ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. Glorificado seja o nome do Senhor. Seja um verdadeiro adorador. Busque no Senhor. Entregue a sua vida ao Senhor.
Siga os conselhos do apóstolo Paulo, quando ele diz que nós precisamos nos despojar do velho homem. O que é se despojar do velho homem? É abandonar tudo, é largar todas as nossas vontades, os nossos desejos, as nossas mazelas, tudo aquilo que está nos induzindo a desagradar a Deus e a pecar, mas se revestir de um novo homem, uma mulher cheio do Espírito Santo, um verdadeiro adorador que adora ao Senhor em espírito e em verdade. Que Deus, na sua infinita misericórdia, continue nos abençoando. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto. Que o Senhor te proteja. Que o Senhor te acompanhe onde quer que você esteja, em nome de Jesus. Fiquem na paz e que Deus tenha misericórdia de nós.